Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada de sexta para nós, que pela graça de Deus Ele possa uma vez mais falar aos nossos corações. Eu peço padrão aqui do YouTube que curta o vídeo, se inscreva no canal. Eu sei que às vezes é bem corrido, né? E um dia cansativo, uma semana cansativa, mas nós sempre encontramos na palavra de Deus o refrigério e o renovo necessário, né? Para a nossa caminhada e para a nossa jornada. Como que a palavra de Deus ela nos edifica, né? E o salmista fala: quanto eu amo a tua lei, nela medito de dia e de noite. Porque a lei, a palavra de Deus, ela é vida para a nossa alma. Ela realmente traz o alento, o fortalecimento, o renovo tão necessário no meio dos desertos da vida, né? E esse cuidado do Senhor de preparar para nós um meio dele se comunicar conosco é algo maravilhoso. Porque imagina só, né? A gente olha toda a grandiosidade do mundo, toda a grandiosidade do universo, né? E é muito grande mesmo, embora seja finito, ele é muito grande, o universo, e a gente vê aí a impossibilidade que se tem dessas viagens para fora do planeta, né? Do planeta por conta dessa vastidão que é o universo. Então ainda não há uma tecnologia para tal. E mesmo sendo um Deus que criou tudo isso tão grande, Ele se preocupa conosco. Ele cuida de mim, de você, de nós. Ele tem um carinho, uma atenção especial para cada um de nós. E o mais bonito disso é a forma particular que Deus trata. Porque pensa comigo, tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Da humanidade aí, a população inteira do planeta. Deus ele poderia tratar no atacado, né? Criar subgrupos ou estigmatizar, ou na verdade não estigmatizar, seria rotular: ó, esses aqui são mais importantes porque estão com algumas demandas mais importantes, esse aqui eu vou ouvir a oração deles depois, não está tão importante assim, né? E Deus não faz isso. Na verdade Ele dá urgência e importância a todos nós. Esse é o grande mistério da onipresença, da onipotência e da onisciência dele, que ele usa essas características, esses atributos, né, para ser tão zeloso e cuidadoso conosco. Tem um texto, eu nem fiz a busca do texto, mas eu vou deixar aqui depois nos comentários, no principal, no comentário fixado. O povo de Judá, eles viram para Davi, eles falam assim: olha, ainda antes, quando Saul era quem reinava sobre nós, quem ia a peleja conosco eras tu. Ou seja, ainda quando Saul era rei, quando Saul ainda reinava, era ele quem governava, mas na prática, quem ia para a peleja, para a batalha, quem era o companheiro de lutas, de adversidades e de guerras deles, não era Saul não, era Davi. E aí quando a gente olha, né, às vezes a nossa vida, a gente traz isso para dentro da nossa vida, quantas vezes nós ainda, né, muitos de nós vivemos isso, eu vivi isso, né? Eu ainda não tinha tido uma experiência com o Senhor durante um período, mas mesmo ainda no mundo, mesmo quando Saul, o mundo, o adversário ainda reinava na minha vida, naquele breve período, ainda muito novo, quem pelejava as minhas pelejas e quem cuidava de mim já era o Senhor Jesus. Assim como Davi já cuidava do povo, já pastoreava o povo, mesmo sendo Saul o rei. Então, olha o zelo de Deus pelas nossas vidas. E aí voltando, Ele não nos trata no atacado, nos trata no varejo, né? Chamei-te pelo teu nome. Ou seja, quando ele fala chamei-te pelo teu nome, Ele está dizendo: eu sei quem você é. Você que está ouvindo essa mensagem nessa noite de sexta, Deus ele está dizendo isso para você: eu sei quem você é, eu sei quais são os teus problemas, eu sei pelo que você passou, o que você viveu, eu sei o que você ouviu, o que você viu, o que foi dito, o que foi feito, eu sei a verdade, eu sei de tudo. O Senhor ele conhece profundamente os mínimos detalhes da nossa vida, das nossas lutas, das nossas batalhas, aflições. Isso é algo grandioso. O texto bíblico vai dizer assim: quem é um homem para que Deus dele se lembre? E quem é o filho do homem para que o Senhor o visite? Quer dizer, Deus não precisava, Ele não precisava, mas um dia Ele olhou para nós
um dia ele nos viu. E eu acho que lá no Getsemane, quando Jesus ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E aí ele completa: todavia seja feito conforme a tua vontade. Fala do cálice, que era um cálice amargo, mas ele fala: olha, eu vou fazer a tua vontade. Eu acho que a parte humana dele estava com medo, né? E aí a parte humana, o Jesus humano, não parte, porque ele não era meio, ele era completamente homem, completamente Deus. Mas o Jesus humano estava vendo talvez ali aquela noite fria, ouvindo os gritos dos soldados romanos, vendo as tochas se aproximando no meio da escuridão, e a certeza de que seria preso, julgado e condenado a uma crucificação. Porque o seu lado Deus já conhecia isso e certamente compartilhava com o seu lado humano. E esse temor, essa aflição humana, esse era o olhar humano de Jesus. Agora o olhar divino, o lado Deus, ou na verdade a totalidade de Deus dele, via além daquele Getsemane, além daquele jardim. Atravessava o olhar dele, talvez o tempo e o espaço. Talvez atravessasse aquela noite fria, aquele evento que estava para acontecer. E atravessando os séculos, ele via cada um de nós. Ele viu cada um de nós nos nossos quartos chorando. Atrás de uma porta de emprego, chorando por um ente querido que se foi, por uma família que foi despedaçada e destruída, por uma doença que nos deixou prostrados. E ele falou: eu irei, eu vou a essa cruz, eu subirei a esse madeiro por eles. E o amor e o cuidado dele foi revelado, talvez de uma maneira singular, talvez não, certamente, de uma maneira singular, naquela cruz. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse foi o nível do amor. João não encontra, né, lá no texto bíblico, palavras para dar a proporção exata do tamanho do amor de Deus. Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Esse é o amor do Senhor pela sua vida. Ainda que o homem te rejeite, Deus não te rejeita. Ainda que o homem vire as costas, o Senhor não vira as costas. Ainda que você seja bloqueado, que você não tenha as suas mensagens respondidas, Deus te responde. Porque o Senhor te ama. Você é único para o Senhor. Olha, eu vou falar com maior tranquilidade. Isso é uma certeza que eu sempre tive. Não existe outro Alan. Com todos os defeitos e todos os acertos, eu sou peça única. Como você, minha irmã, você, meu irmão, é único. Não existe e não existirá outro que nem você. Olha que coisa linda, né? Jó perdeu seus 10 filhos. Lá no final do livro de Jó, a palavra fala que o Senhor abençoou mais o segundo estado de Jó do que o primeiro. E tudo o Senhor deu em dobro, menos os filhos. Porque não tem como você dobrar a alma. Não tem como você dar em dobro filhos, porque não existe o dobro do valor de almas. Não existe isso. Aqueles 10 que morreram eram únicos. Deus deu a ele mais filhos. Deus deu a ele filhos. Mas não dobrou os filhos, não. Todas as coisas foram dobradas. Os filhos não. Há uma singularidade na nossa existência. Por isso que Deus nos ama tanto, 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 tanto. Por isso que Ele cuida tanto. Talvez por conta da incredulidade, por conta das circunstâncias, às vezes nós pensamos de uma maneira enganosa, de uma maneira equivocada, que Deus não está cuidando, que Deus não está agindo, que Deus não se importa. Mas Ele se importa sim. Ele cuida sim. Não dormirá aquele que te guarda. Desde que não dormitará o guarda de Israel. Ele está guardando. Ele já está trabalhando, ele está agindo. Só que ele trabalha e ele opera em um plano espiritual que você não vai conseguir perceber. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparado. Não há uma percepção humana. Por isso que nos apegamos às promessas e não aos sinais. Porque as promessas, elas são uma garantia do agir de Deus e da entrega de um milagre. A gente não precisa de sinal. Nós não vivemos de sinais, vivemos de promessas. E com a certeza de que o Senhor, Ele cuida de nós. Olha o que Davi fala. Davi, ele começou muito pobre, né? Mendigando ali praticamente,
implorando comida para Nabal, com seus 400 homens, depois 600, e no final ele se tornou um rei que unificou todo o reino de Israel, que unificou as tribos de Israel, na verdade. E ele vira e fala com um exército já no final da sua vida ali, um rei estabelecido com um exército de 1.300.000 homens aptos a pegar na espada, diz a palavra. Ele fala assim nos seus salmos: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Que coisa maravilhosa. Um homem rico, mas ele fala: eu sou pobre e necessitado, e o Senhor cuida de mim. É o mesmo Deus que cuidou dele, que tem cuidado da sua vida. Descansa. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.